Se você não conhece nada sobre a Odisseia, esse vídeo é pra você. Hoje estamos aqui reunidos com nossos grandes especialistas para debater se a história da Odisseia é uma história que vale a pena assistir, ler ou comentar. Então, pra quem não sabe, a história da Odisseia conta a história de Odisseu e sua jornada de volta pra casa, né? A Odisseia nada mais é que uma história que se passa ligando diretamente após os acontecimentos de Troia, que é após a Guerra de Troia, que dura, se eu não estou errado, 11 anos, um negócio assim. A história do livro, na verdade, ela tem essa brincadeira de linha do tempo, né? Que é tipo, primeiro você conta a história dele na ilha, né? Que ele tá lá com a... com aquela feiticeira, né? Uma feiticeira. Ah, sim, Eu esqueci o nome dela. Cersei. Daí ele fica lá um tempo. E daí ele fica lá um tempo, e daí a história começa narrando ele nesse período, e depois a gente é introduzido na história da Odisseia mesmo, o que ele passou pra chegar até lá, né? Então ela tem essa brincadeira de linha do tempo, assim. Esse negócio de linha do tempo é com certeza alguma coisa que o Nolan vai gostar de explorar, né? Ele vai, cara. E daí a gente tem essa brincadeira, e daí a gente lê, né, os relatos de Odisseu e sua saga, né? Então a gente tem vários capítulos na saga de Odisseia, né, que são como se fossem as provações que o Odisseu teve que passar pra retornar pra casa, né? Então o grande objetivo dele seria, após a Guerra de Troia, retornar pra casa junto com a galera que participou da guerra lá. Cara, eu acho uma história, tipo, muito... o impacto cultural que isso causou na literatura e até hoje, a forma que a gente vê filmes e escreve coisas, cara, é notável, assim, sabe? Eu acho que muita coisa que a gente tem hoje veio, né, desse período ali, mitologia grega, toda essa montagem das coisas, né? Então eu acho que até o Odisseu é tipo uma jornada do herói, né? A gente tem bases de jornada do herói ali. Ele literalmente voltar pra casa, e daí quando ele volta pra casa, ele tá diferente do que ele era, entendeu? Tipo, um novo homem e tudo mais, apesar das provações, né? Dito isso, vocês gostam? Vocês acham uma obra boa? Vocês acham, tipo, cara, eu acho maneiro, não curto... A obra em si, ela não só tem uma importância gigante para todos os nerdolas, cara, porque toda a aventura dela, cara, toda a aventura, tudo que ele passa, todos os acontecimentos. Então, eu acho que é uma obra que ela é muito completa em todos os aspectos. Você consegue pegar várias situações, tipo, do herói imperfeito. Se você pegar God of War, cara, o 2018, principalmente ali, que tem a história do cara que ele quer ser, eu quero ser um bom pai, vou passar por desafios, e vou mostrar, e vou tentar mudar, e ele vai ter os erros. Cara, você consegue identificar esses pontos. Sabe o que você também tem que fazer? Se inscrever no canal. Exatamente. Sabia que 50% das pessoas que assistem os vídeos do Murilismo não estão inscritos no canal? Não seja esses 50%, se inscreva. É uma vergonha. Uma vergonha. Boa, a Odisseia, eu acho que não só a Odisseia, mas pegando o que o Lucas falou, assim, de heróis imperfeitos, né? Que várias histórias gregas, né? Além da Odisseia ali, sempre vão ter heróis que são, tipo, astutos, né? Engenhosos, assim. A forma como eles resolvem problemas, né? Se pegar a história do Labirinto do Minotauro também, assim. E também tragédias gregas, assim, no geral, às vezes a gente sempre consegue resgatar dessas histórias gregas ensinamentos que parece que a gente acaba perdendo na atualidade, assim. Principalmente até mesmo de filosofia de vida, né? Coisa que a gente já conversou fora das câmeras, sobre o quanto que muitas literaturas, assim, né, da antiguidade no geral, traz muito ensinamento que é valioso até nos dias de hoje, assim. Ou seja, cara, são quase 3.000 anos, cara. E a gente tá com os mesmos dilemas, a gente, sabe, fica com os mesmos dilemas de vida, com os mesmos desafios, com as mesmas reflexões, sabe? Ou seja, esses caras, 3.000 anos atrás, eles passaram meio que a mesma coisa que a gente passa, assim, de certa forma, né? E os erros dele, né? Todos os erros são erros que todos cometem, sabe? Tipo, são coisas que a gente consegue enxergar. Tudo inicia por causa de ego, cara. Eu só ia falar que o Eduardo fez agora uma explicação quietinha, assim, ó, porque 3.000 anos de história, eu achei ele tão fofinho, parecia o Karnal dando uma aula de história, sabe? O pouco que eu conheci, o pouco que eu me lembro, eu acho muito bacana a história. Como o Eduardo pontuou muito bem, ele não é o herói brucutu, ele é o herói que resolve as coisas. Tudo bem, ele cega a porra do Ciclope com espeto, isso é meio violento, mas tem uma inteligência por trás de como ele foge dessa situação e de todas as outras, das sereias, enfim, isso eu sempre achei legal. Ele não é o cara que ele chega e esmurra todo mundo e acabou e eu sou forte. Não, ele é um guerreiro, obviamente ele é um guerreiro, ele tinha que ser, mas ele é astuto, eu acho isso muito bacana. Durante a história ele vai aprendendo a ter mais humildade, assim, né? Que da mesma forma que ele é engenhoso, ele ainda é muito falastrão, assim, né? E daí a boca dele, como é que se diz? Morrer pela boca, né? Em espanhol pela boca morre o peixe. Pela boca morre o peixe, né? Então, tipo,
muita coisa acontece por causa disso, assim. O que a gente tava comentando ali mais cedo é esse caso em que eles param numa ilha, e daí essa ilha eles ficam presos numa toca, e nessa toca tem um ciclope. E daí o ciclope é meio bobão, e eles tentam, tipo, eles ficam presos, né, pelo ciclope, e daí eles têm que fugir de lá de uma forma inteligente, né, de tipo, como é que a gente foge desse cara? Daí, nesse meio tempo, nesse rolê, o ciclope pergunta quem é o Odisseu, né, e ele fala, eu sou ninguém. E daí a história segue dessa forma, porque o... Não, essa parte do ninguém, cara, facilmente estaria no episódio de Chaves, assim. Se você pensar lá, o Chaves sem um olho, assim, meio cego. Só existe por causa do Odisseu? Talvez aí, ó, né? Talvez a gente esteja rindo aqui e o Chaves da época deles era a história do Odisseu, assim. Olha lá. Ninguém me cegou, não sei o que, sabe? Tipo... Daí o que acontece? Ele fala pro Ciclope que ele é ninguém e eles conseguem fugir da caverna, né? E, tipo, até aí estaria resolvido o problema. Só que daí, pela arrogância dele, ele fala, meu nome é Odisseu e eu levei vantagem. Ele literalmente fala isso, né? Eu sou Odisseu e eu levei vantagem. E daí ele não sabia que quem tava ouvindo era Poseidon, e o Poseidon era o pai desse Ciclope, e daí ele começa a ficar puto e jura vingança pro Odisseu, e daí gera um mar de coisas erradas, né? Então é basicamente, eu faço coisas e essas coisas têm consequências, né? Quem diria? Gostei que gerou um mar de coisas erradas pro Poseidon, tá ligado? Então agora a gente entra na parte da adaptação. A gente teve uma adaptação já da Odisseia, acho que a gente já teve várias adaptações da Odisseia, só que a gente teve uma bem importante que foi a de 1954, que narra um pouquinho, na verdade a história inteira é contada com base na Odisseia, só que ela tem um detalhe que é resumido. Eu acho que dessas provações aí do Odisseu, é algumas que eles adaptam lá. Eu acho que é a parte do Ciclope, daí tem as sereias, e daí já pula pro final lá dele voltando pra casa, né, retornando pra casa. Estudando aqui pra fazer o vídeo, eu dei uma olhada nesse filme. Cara, é um filme muito legal. Tipo, eu recomendo quem nunca assistiu e se interessar e quer ver uma forma diferente de ler a Odisseia, né? De consumir esse conteúdo. E daí a gente entra no tópico: o que vocês acham da Odisseia ser adaptada para o filme com o Christopher Nolan e toda a polêmica que tá rolando ultimamente aí baseada nisso. Bringing it all. Primeiro a gente pode falar, né, da Curácia histórica, né, que é tipo um filme que vai ter tipo, todo tipo de bizarrice. Ou seja, a gente tá falando de uma história que ela é totalmente tipo, cheia de fantasia e mitos, assim, né, de coisas que fogem do que a gente entende de realidade, né. Não sei se vocês já viram aquelas comparações de esqueletos de elefante que já foram encontrados na região. Sim. E se você olhar, o buraco tipo, perfeitamente bate, assim, parece que era um ciclope, né? Que era um bicho com um olho gigante, então, assim... Mas, enfim, né? Tipo, a gente tá falando de uma história que é totalmente fantasiosa, assim. E, talvez, assim, é um assunto meio espinhoso entrar, assim, nesse ponto, porque isso já virou alvo de críticas em outros lugares. A questão das etnias dos atores, né? Por exemplo, o cast da Zendaya como Athena, não sei o que, ela é uma atriz incrível. É que não faz nem sentido até, tipo, que nem estavam falando das armaduras também, desses outros detalhes, que, cara, é uma fantasia, mano. É querer a Curácia histórica... É a treta que deu com o Senhor dos Anéis. Ai, não tem elfo negro. Caraca, mano, não tem elfo. Não existe elfo, cara, não existe elfo. Tipo, e elfo existe agora, né? Não faz sentido. Então, dane-se, cara, só aproveita. É uma história, é uma diversão. E que nem eu recomendar, assim, né? Certeza que isso acontece nos primeiros períodos, né? Tecnicamente falando, né? Da Guerra de Troia, assim. Dá pra imaginar, assim, num anfiteatro, assim, naquela época, uma exibição da história da Odisseia, né? E daí, nas peças do teatro, eles estão usando armaduras mais modernas. E daí vai ter algum grego nerdola, assim, magrinho, esquisito, falando mas os nossos antepassados, a armadura dele era de placas de bronze. Não era desse jeito, sabe? Eu acho que sabe, ia dar Deve ter exato, sido. não tinha cueca naquela época pra puxarem, mas eu acho que com certeza se tivesse iam puxar. Primeiro, arte não é pra ser registro histórico, é cinema, tá ligado? É arte, liberdade criativa, é pra fazer a minha visão, no caso na minha, do Nolan sobre o filme. Se você quer ver, vai procurar a pintura lá, porque, cara... O melhor argumento é esse aí do Guilherme, assim. A gente tá falando de uma obra de arte, né? E não tá falando de uma recriação histórica. Vai assistir o Street Channel, sabe? E nem isso vai ser tão bom assim quanto você tá imaginando na sua cabeça. Então, tipo, Chris Nolan, faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser. É o teu filme. É o teu filme. Daí, tipo, você sabe,
definição do artista é fazer o que você quer. Então, mas, cara, tudo isso vai pro água abaixo de, tipo, é uma adaptação, tá ligado? Tipo, não tem... Sim. Eu acho que isso não tem discussão, cara. É a imagem, é a visão daquele diretor. Agora do Nolan, no caso, né? É a visão dele e é como ele vai retratar aquela história que ele leu ali. Com certeza ele vai brincar com linha do tempo, cara. Tipo, entendeu? A história já tem essa pira. Ele vai pegar a linguagem dele de artista e vai passar, tipo, pro filme, tá ligado? Falando sobre essa questão da adaptação, cara, eu não vi nada sobre o Nolan. Eu não vi os trailers, eu não vi o que ele falou, eu não, sabe, eu só fiquei sabendo das polêmicas porque é o que geralmente faz mais barulho aí, mas também isso eu não me importei tanto assim, tá ligado? Queria saber, vocês estão empolgados pra essa adaptação? Vocês acham que vai ser uma coisa legal? É um filme que vocês, cara, eu vou assistir, tá ligado? Eu curto muito Nolan. Tô empolgado porque eu conheço a história, eu acho ela bacana e eu vou assistir qualquer versão que aparecer dela, e se ficar bom, ficou bom, se não ficar bom, não ficou bom. Eu acho que eu vou assistir, não com uma super expectativa, mas eu vou assistir animado porque é um conto legal. A história pela história já é muito interessante, já dá vontade de assistir, e por ser o Nolan, dá mais vontade de assistir. A gente já sabe que vai vir um filme bom porque ele já é um diretor reconhecido, independente do filme. Só por ter o nome dele, você já tem um interesse em assistir, você já espera algo. E somando a uma história que é legal, pô, eu tô muito afim de ver esse. É um filme que eu realmente tô empolgado. Ver o que ele vai fazer com essa obra, né? Porque o cara manja, Sim. cara, e tem, tipo, e você tem o conteúdo já de várias épocas, né? Então, tipo, a tendência é que isso seja bom, pelo menos, né? Eu confio no Nolan, porque sempre gostei, não vi um filme ruim dele, e se ele conseguiu pegar a trama mais monótona, sem detalhes, sem nada de emocionante, que é Oppenheimer, e transformar, pra mim, no que foi o meu filme favorito dele até então, eu imagino que ele fará com um épico da reputação de Odisseia, né? Se com um prato raso o cara faz isso, imagina com um banquete inteiro. Vocês querem saber, já que estamos falando da transformação que esse diretor magnânimo vai fazer dessa obra, vai adaptar para um filme, você pode aproveitar e transformar o seu like em engajamento para esse vídeo. Caramba. Exatamente. Assim como o Nolan, tire água de pedra e curta esse vídeo. Caramba, muito bom.